Houve uma época, não muito distante, em que as madrugadas eram tragadas por um silêncio absoluto. Uma época em que a internet não existia no seu bolso para preencher cada segundo de tédio ou de insônia. Se você ficasse acordado até tarde nos anos 90 ou no início dos anos 2000, inevitavelmente você se deparava com ela. A tela de tubo ligada no breu da casa, exibindo apenas um chuvisco infinito, um padrão de barras coloridas ou um infocomercial bizarro de produtos que ninguém precisava. Mas você se lembra da sensação de olhar para aquela tela? Não era apenas tédio, havia um desconforto profundo, um arrepio sutil na espinha e uma sensação quase hipnótica de isolamento, como se, ao terminar a programação, a televisão deixasse de ser um aparelho comum e se tornasse um portal para um lugar vazio. Hoje, nós vamos fazer um garimpo psicológico no fenômeno dos espaços liminares na televisão analógica e entender por que a estática da madrugada causava um curto-circuito tão fascinante na nossa mente. Para a psicologia, a palavra liminar vem do latim limen, que significa limiar ou transição. Um espaço liminar é o lugar feito para a passagem, que deveria estar cheio de vida, mas está estranhamente deserto. Pense em um corredor de hospital vazio à noite, ou um shopping center abandonado. O seu cérebro reconhece a estrutura do lugar, mas a ausência de pessoas cria uma dissonância cognitiva, um bug na sua percepção. E a televisão antiga era o maior espaço liminar da nossa infância. Pense bem, durante o dia a TV é uma explosão de rostos, vozes humanas, cores em movimento e comerciais barulhentos. Ela é a própria definição de simulação de vida. Mas quando o relógio passava das 3 da manhã e a programação era cortada, aquele ecossistema vibrante simplesmente morria. O que sobrava era uma estrutura digital deserta. O cérebro humano odeia o vazio. Quando somos deixados sozinhos diante de uma máquina que simula a presença humana, mas que agora só transmite o nada, nossa mente entra instantaneamente em um estado de alerta. Diferente do ecossistema moderno do streaming ou das redes sociais, onde o feed é infinito e o algoritmo nunca dorme, a televisão analógica tinha um fim de expediente. Havia um ritual. As emissoras exibiam uma vinheta de encerramento, muitas vezes com uma música instrumental melancólica ou o hino nacional. Uma voz grave se despedia de você e, de repente, os transmissores eram desligados no topo das montanhas. Aquele corte seco para o chuvisco trazia um peso psicológico brutal. Era a materialização visual de que o mundo ao seu redor havia parado. Naquele segundo exato, vinha a percepção de isolamento absoluto. Você sentia que era a última pessoa acordada no planeta Terra. Era o fim da linha da comunicação humana. E você estava encarando o abismo do sinal vazio. Mas o desconforto aumentava se você cometesse o erro de continuar olhando para o chuvisco no escuro. Cientificamente, aquela estática na tela e o som do ruído branco são o resultado da antena da sua TV captando radiação eletromagnética residual do ambiente e até mesmo ecos da radiação cósmica de fundo do próprio Big Bang. É a assinatura do universo no seu televisor. Só que a mente humana é uma máquina viciada em buscar padrões. Quando somos expostos ao ruído branco por muito tempo, um fenômeno psicológico chamado pareidolia entra em ação. Como o estímulo visual e auditivo é completamente aleatório, o seu cérebro tenta consertar aquela bagunça. Se você ficasse ali, estático, no escuro, o chiado começava a parecer que continha sussurros distantes. Os pontos pretos e brancos na tela pareciam se mover, formando silhuetas ou rostos que desapareciam em um piscar de olhos. Era o paradoxo da era analógica. A tecnologia não estava transmitindo nada,
mas a sua própria imaginação preenchia o vazio com seus medos mais profundos. Hoje, nós vivemos em uma era de hiperconexão. Se você tiver insônia às 3 da manhã, basta arrastar o dedo da tela do seu celular em um fluxo infinito de vídeos. Vai ver muitas piadas, pessoas, tudo isso vai te soterrar. Nós matamos o vazio da madrugada, mas ao fazer isso, talvez tenhamos matado também uma parte do nosso próprio mistério. A estática da TV de tubo nos assustava, mas também nos obrigava a confrontar o silêncio e os nossos próprios pensamentos. Era um lembrete físico de que o dia havia acabado e que o amanhã ainda era uma tela em branco. Mas agora a pergunta do garimpo vai para você. Você tem alguma memória de infância com essa estática da madrugada? Já ficou hipnotizado ou assustado por uma TV ligada no escuro? Deixe seu relato aqui embaixo nos comentários. Vamos conversar sobre esses espaços liminares que o tempo apagou. Não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal para continuar desvendando essas cápsulas estéticas com a gente. Um grande abraço e até o próximo garimpo!